O que acontece quando a ficção se torna um material para uma revolução? Por exemplo, porque ao invés de bandeiras de países ou de partidos ideológicos, por que a bandeira de um anime, de um uniforme de assalto de uma série ficcional? Por que isso está acontecendo no nosso mundo hoje em dia? A cultura pop, frequentemente vista como um mero escape ou entretenimento, transcendeu seu papel de passatempo para tornar uma linguagem universal de protesto e um arsenal simbólico nas revoluções e revoltas globais, especialmente no século XXI. Personagens, vestimentas e gestos de filmes, séries e quadrinhos fornecem um código instantâneo que une manifestantes, transcende barreiras linguísticas e desafia a censura, transformando narrativa de ficção em ferramenta de mobilização política na vida real. A seguir, analisamos o contexto histórico, o ano, o país e o motivo da adoção de alguns dos símbolos mais poderosos da cultura pop na linha de frente da resistência global. Opa, muito prazer, eu me chamo Augusto e seja bem-vindo ao meu canal. Espero que você goste desse vídeo. Sem muita enrolação, vamos entender esse contexto histórico do porquê que está acontecendo isso, qual que são esses símbolos utilizados por essas pessoas no mundo todo, especialmente da geração Z, no qual eu pertenço. Então, bora lá. A Máscara de V de Vingança. Popularizada pela graphic novel V de Vingança, do mesmo nome, de 1932 a 1988, de Alan Moore e David Lloyd, e posteriormente, aí sim, que ela se tornou muito popular pelo filme de 2005. É o símbolo mais icônico da revolta anônima e descentralizada. A obra original retrata uma distopia futurista, onde um anarquista luta contra o regime fascista no Reino Unido, estabelecendo a máscara como emblema da sua luta contra o autoritarismo e a vigilância estatal. Sua adoção global começou de forma proeminente em 2011, lá nos Estados Unidos, com o movimento Occupy Wall Street. Nesse contexto, a máscara foi utilizada para protestar contra a desigualdade econômica e a influência desmedida das corporações financeiras, ou seja, as famosas Big Techs. O motivo central para sua representação era o anonimato que ele conferia, permitindo que o manifestante se tornasse um agente de mudança sem rosto, reforçando a ideia de que a luta era coletiva e maior de qualquer indivíduo. O símbolo se espalhou rapidamente, chegando ao Brasil em 2013, onde foi amplamente utilizado nas manifestações de junho. Aqui, a máscara simbolizou a insatisfação popular contra a corrupção política e a ineficácia das instituições, representando a resistência à tirania e a crítica ao sistema, ecoando a frase da obra, abre aspas, ideias são a prova de balas, fecha aspas. Mais recentemente, em 2019, em Hong Kong, manifestantes usaram a máscara para desafiar a proibição de cobrir o rosto, imposta pelo governo em resposta ao protesto pró-democracia. Nesse caso, o uso da máscara foi um ato direto de desobediência civil e uma declaração visual de que o medo não silenciará a voz popular, transformando o símbolo em uma ferramenta tática contra a repressão. O macacão vermelho e a máscara de Dali, de La Casa de Papel. Desculpa pelo meu sotaque espanhol, foi meio ruim, mas vamos continuar. O uniforme dos ladrões da série espanhola Casa de Papel, que foi popularizado entre 2017 e 2021, transformou-se em um símbolo de rebelião contra o sistema financeiro e a desigualdade social. A série narra um assalto à Casa da Moeda da Espanha, que é justificado como um ato de resistência contra um sistema que rouba o povo, fornecendo uma justificativa moral para o ato criminoso. Em 2019, no Líbano, o macacão vermelho e a máscara foram usados nos protestos contra a corrupção governamental e a crise econômica que paralisou o país. O traje simbolizou a rebelião contra a elite e o sistema financeiro, reinterpretando o ato de roubar que aconteceu na série, o dinheiro do Estado como ato de justiça popular contra a cleptocracia. E também lá em 2020, na Espanha, funcionários da Nissan, em Barcelona, usaram o traje para protestar contra o fechamento de fábricas e perda de empregos. O uniforme representa a união e a solidariedade dos rebeldes contra o poder estabelecido, seja ele financeiro ou industrial, reforçando a ideia de que a luta é travada por um grupo coeso. Vamos para o próximo agora, que é o gesto de 3 dedos de Jogos Vorazes. O gesto de levantar 3 dedos, o indicador ou médio anelar, originário da saga distópica Jogos Vorazes lá de 2012, começou com um sinal de respeito e luto no Distrito 12, no qual se passa o filme, mas rapidamente evoluiu para um código de resistência contra a opressiva capital de Panem. Em 2014, na Tailândia, o gesto foi adotado por estudantes e ativistas para protestar contra o golpe militar que derrubou o governo civil. O gesto é um símbolo silencioso do desafio e solidariedade, facilmente reconhecível e difícil de ser reprimido. Representando a luta da juventude contra a opressão militar, a sua natureza discreta permitiu que fosse usado em locais públicos sem incitar a repressão imediata. Hoje surgiu com força aqui em 2021.
O gesto ressurgiu com força lá em 2021 em Myanmar, após o golpe militar que depôs o governo eleito. Profissionais de saúde e manifestantes usaram o gesto para sinalizar a sua oposição à junta militar. Nesse contexto, o gesto se tornou um código de união para a geração Z e um sinal que a população se identifica com a narrativa distópica da resistência contra um regime totalitário, onde a ficção se torna um manual de conduta e de política. E pessoal, antes de prosseguir aqui com o vídeo, se tu tá gostando, por favor, comenta aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho e principalmente deixa para o YouTube divulgar mais esse canal e quem sabe alcançar mais alguns inscritos a ver esse vídeo que tá muito legal. Então, bora continuar. O Coringa é a rebelião dos marginalizados. A representação do Coringa no filme de 2009, que retrata não como supervilão, mas como um homem marginalizado e mentalmente doente, levado à loucura pela negligência social, ressoou profundamente com a frustração global. O filme se tornou um espelho da raiva e do ressentimento contra as elites e as faltas de oportunidades. Em 2019, no Chile, manifestantes pintaram o rosto como o Coringa. A onda de protestos massivos contra o aumento do custo de vida e a desigualdade. O Coringa simboliza a explosão de raiva dos excluídos. Sua frase-chave, abre aspas, vivemos em uma sociedade, fecha aspas, tornou-se um lema para a crítica à falência das estruturas sociais. No mesmo ano, no Líbano, manifestantes usaram a maquiagem do Coringa nos protestos contra a corrupção sistêmica e a crise econômica do país. A figura do Coringa representa a catarse e a rejeição às normas sociais impostas por uma elite corrupta, servindo como um aviso visual de que a marginalização pode levar ao caos social. E reforçando aqui, eu tô citando o Coringa de 2019, o filme que retrata como a sociedade deixou ele daquela maneira, lembrando que é um personagem completamente diferente dos quadrinhos, não é o mesmo Coringa que deu fim ao Jason Todd. Então, continuando. Símbolos de identidade e de empoderamento. Outros símbolos da cultura pop foram usados também em causas sociais e como identidade. Por exemplo, Pantera Negra, o gesto de cruzar os braços sobre o peito e falar Wakanda Forever, originária lá do filme do Pantera Negra de 2018, transcendeu a saudação fictícia para tornar-se um poderoso símbolo de orgulho e resistência negra. Após o assassinato de George Floyd, o movimento Black Lives Matter ganhou força global na luta contra a violência policial e o racismo sistêmico. Em 2020, nos Estados Unidos e globalmente, o gesto foi incorporado em marchas e manifestações. O gesto é uma afirmação de identidade negra, forte e soberana, inspirada na nação africana fictícia de Wakanda, que nunca foi colonizada, representando empoderamento e resistência racial. One Piece e a busca pela liberdade. Talvez agora a gente esteja falando do que mais teve representações, tanto em movimentos, tanto em símbolo de amizade, esperança, contra até hoje em dia, como eu vou citar, de manifestações globais, porque esse anime, claro, tem toda essa questão dele tá há mais de 20 anos no ar. Mas eu tô sendo um pouco de fanboy porque One Piece é incrível. Então vamos lá comentar sobre esses casos. O anime e o mangá One Piece, que foi lançado lá em 1997, e até hoje está lançando o mangá e o anime, que narra a jornada do pirata Monkey D. Luffy, em busca incessante pela liberdade contra o opressor governo mundial. Tornou-se o código de união mais utilizado e adaptado da geração Z, em protestos recentes. Embora a bandeira dos piratas do Chapéu de Palha tenha aparecido lá em 2019 em Hong Kong, seu uso se intensificou e se globalizou de forma notável em 2025. Nesse ano, a Jolly Roger de Luffy foi hasteada em protesto na Indonésia, no Nepal e também na França. O motivo de sua popularidade massiva reside na sua narrativa central, a luta contra o governo mundial, uma entidade que representa o poder centralizado, a corrupção e a tirania. Para a geração Z, que frequentemente se sente oprimida por crises climáticas, econômicas e políticas, a bandeira pirata simboliza a rejeição total à autoridade e a busca por um mundo onde a liberdade individual e a camaradagem prevaleçam. A bandeira não é apenas um símbolo de resistência, mas um emblema de união geracional que transcende fronteiras e idiomas, transformando a luta política em uma aventura épica e compartilhada. Oda Gênio. O próximo agora é reapropriação e o código secreto. A cultura pop também fornece ferramentas para a reapropriação de símbolos e a criação de códigos secretos em ambientes de censura. Acho que o mais popular que eu vou citar aqui seja o Capitão América, que foi criado justamente num contexto de Segunda Guerra Mundial, que ele queria melhorar. O personagem foi feito para aumentar o ânimo americano. O Capitão América, o herói patriótico por excelência dos Estados Unidos, foi reapropriado por manifestantes em marchas nos Estados Unidos.
principalmente após 2016, que usaram seu escudo e iconografia para criticar a hipocrisia do próprio sonho americano e denunciar a falha do governo em proteger seus cidadãos. O símbolo de lealdade foi transformado em um símbolo de crítica interna e desilusão, onde o herói é convocado para lutar contra o próprio sistema que ele deveria proteger. E o engraçado é que isso aconteceu nos quadrinhos e até no MCU. Só que no MCU não foi tão explorado. Quando o Capitão América, após Guerra Civil, ele ficou isolado lá com o Acordo de Varsóvia, onde ele rejeita o lado de Capitão América e vira um nômade. Tanto que em Vingadores Guerra Infinita ele não está utilizando o símbolo e o traje está até sem coloração que assemelha a bandeira americana. Harry Potter e a Ordem da Fênix. Em países com forte censura ou regime conservadores, estudantes usaram símbolos de A Ordem da Fênix de Harry Potter a partir de 2010 para simbolizar a resistência e a opressão governamental. A Ordem, um grupo secreto que luta contra o autoritário Lord Voldemort, fornece um arcabouço moral claro para a luta da juventude contra o autoritarismo, permitindo que os manifestantes se comuniquem através de um código cultural e menos suscetível à censura direta. Ainda nesse assunto de censura, o próximo que eu vou citar aqui talvez seja o anime, o símbolo, o item de cultura pop mais valioso e mais famoso do mundo. E eu tô falando de Pokémon. Pokémon e Pikachu. Em Hong Kong, manifestantes usaram Pikachu em 2019 como símbolo de resistência, ironizando a censura chinesa, que em certos momentos havia banido a franquia. O uso de um personagem infantil e aparentemente inofensivo é uma tática de resistência lúdica que desarma a repressão e comunica a mensagem de forma irônica e viral, transformando a inocência da cultura pop em uma arma sarcasmo político. E pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. Eu sei que eu devo ter esquecido de algum, então eu vou pedir que por favor comente aqui embaixo se faltou algum que eu deixei de fora dessa lista. Mas vamos chegar à conclusão de tudo isso, do porquê que a geração Z, especialmente essas revoltas / revoluções no século XXI, são tão importantes e utilizam tanto a linguagem da cultura pop. A adoção de símbolos da cultura pop em revoluções globais não é um fenômeno superficial. É a prova de que ficção fornece a mitologia necessária para a luta real. Esses ícones oferecem uma linguagem comum, um arcabouço moral claro, oprimido versus opressores. É uma identidade visual que facilita a mobilização e a solidariedade transacional. A cultura pop, ao invés de ser uma fuga, tornou-se uma lente através de qual a realidade é interpretada e, mais importante, ela é transformada. A própria vez que um personagem ou símbolo viralizar, é crucial observar a história que está sendo contada na tela. Pode, em breve, ser a história da rua.